hoje vamos falar sobre pedras nos rins ou os chamados cálculos renais. Vamos entender como elas são formadas e como prevenir, conversando com o urologista Rodrigo Trivilato. Doutor, bom dia, seja muito bem-vindo ao nosso programa. Bom dia, pessoal. Bom dia, Marina. Bom dia, Wicker. Bom dia, telespectadores da TV Pai Eterno. Mais uma vez, novamente, é uma satisfação estar aqui conversando com vocês. É muito bom recebê-lo também, doutor. Eu queria que o senhor começasse essa nossa conversa explicando o que são as pedras nos rins, o que pode ocasionar esse problema. As pedras nos rins, o cálculo renal, na verdade, são as pedrinhas, né, que tanto incomoda o pessoal, né? Ela é feita de cálcio, né? Elas começam com uma pequena areiazinha, começam a agrupar, cristalizar, aglomerar, começam a crescer de tamanho e aí começam a dar sintomas no paciente, né? Oi, doutor Rodrigo, bom dia para o senhor. Eu queria que o senhor falasse um pouquinho sobre o que provoca isso, né? Esse acúmulo aí, a formação dessas pedrinhas, né? O que o corpo da gente responde dessa maneira? Assim, olha que interessante, né? Quase 10 a 15% da população brasileira tem cálculo renal. E em 5 anos, esses pacientes, eles vão, em 10 anos, 50% desses pacientes vão ter cálculo de novo. Então, ele tem uma grande prevalência, né? Principalmente na população brasileira. Os fatores são tanto os fatores ambientais, como a baixa umidade do ar, tempo muito seco, leva o paciente à desidratação, como os fatores com predisposição genética, né? O paciente também com obesidade, paciente com diabetes, paciente com hipertensão, com algumas doenças como hiperparatiroidismo, podem ter mais chances de formar esses cálculos. Certo, doutor. Então é importante que a pessoa que retira ali as pedras nos rins, né, que faz aquela cirurgia, procure saber depois então o que provocou para que ela evite que retorne, né? Ótima pergunta, Lucas. Na verdade, esse paciente, ele deve tomar algumas precauções, né? Como a gente sempre orienta os pacientes a tomar bastante água, quase 3 litros de água por dia, diminuir sal, porque aumenta a cristalização do cálculo, diminuir a ingesta de proteína animal, ou seja, de carne vermelha, mas eu sempre explico para os meus pacientes, não é para parar de comer sal, né? Porque o sal é importante também, mas é diminuir, não é parar com o seu churrasquinho de final de semana, parar de comer carne, não, é para diminuir. E sim, como eu falo com meus pacientes, que o medicamento mais barato que existe no mundo chama-se água. Então, toma bastante água, né? Ainda mais nós aqui no estado de Goiás, com um tempo muito seco. Agora começou a dar uma chuvinha, mas antes estava muito seco, né? Isso aumenta a incidência de cálculo renal na população. Certo, doutor. E quais são os sintomas, os sinais de que a pessoa pode estar com esse problema? Ou realmente ela só consegue detectar quando já está ali com as pedrinhas formadas? Marina, então, às vezes o paciente tem um cálculo até de um moderado tamanho dentro do rim, pode não dar sintoma nenhum, né? Porém, se ocorre obstrução do canal, das vias urinárias, o paciente pode ter uma dor intensa. O paciente às vezes chega engatinhando de dor no pronto-socorro, no consultório. Alguns relatam que a dor é quase parecida com a dor do parto, devido à intensidade da dor. Então, o paciente tem muita dor lombar, que pode irradiar principalmente para a região genital. O paciente tem sangue na urina, que a gente fala que é hematuria, né, que é o sangramento na urina. E devido à dor intensa, o paciente pode começar a vomitar. Então, muita dor, bastante, a gente tem que deixar isso bem claro. Paciente com muita dor, está com muita dor, região lombar, dor na abdominal, procura o pronto-socorro, procura para a gente investigar direitinho, para a gente diagnosticar o cálculo renal. E é verdade que o consumo exagerado de bebida alcoólica pode favorecer o surgimento desses cálculos? Então, na verdade, a ingesta de líquidos, água de coco, sucos, água e a cerveja moderadamente, né, pode até prevenir o aparecimento de cálculos. Certo, mas, por exemplo, de água é muito importante. Complementando, tem cálculos de vários tipos, né? O principal é o de cálcio. Mas, por exemplo, tem cálculos de ácido úrico, né?
que a gente sabe que o paciente com aumento de ácido úrico deve evitar a ingesta de bebida alcoólica, né? O certo mesmo, gente, é a famosa água, né? Tomar bastante água, tomar bastante suco, somente nesse calor, né? Melhor remédio, né, doutor? Agora, Sim. vamos falar um pouquinho sobre os tipos de tratamento, né? Depende aí da quantidade de pedras, do tamanho das pedras, quais são as possibilidades de tratamento desses pacientes? Sim. Nós não temos tratamento clínico, nós temos prevenção desses cálculos, né? Então, como eu disse anteriormente, muita água, diminui sal, diminui carne vermelha. O cálculo depende muito do quadro clínico, por exemplo, se o paciente está com uma infecção, o paciente começou a ter sofrimento renal, sangramento que não para, dor que não melhora com tratamento analgésico, aí nós vamos ter que operar, né, esse paciente. Então, nós precisamos desobstruir essa via urinária. Então, a gente pode, desde tratamentos que a gente passa pelo canal da urina, sobe até onde está o cálculo, quebra esse cálculo. Podemos fazer até pequenas incisões que a gente entra dentro do rim e tira esses cálculos, mas hoje raramente se usa a cirurgia aberta para fazer qualquer tipo de cirurgia de cálculo. Ou, às vezes, o paciente está com dor controlada, o paciente não está vomitando, não está sofrendo rim, não tem sangramento, principalmente o paciente está sem infecção, está afebril, a gente pode tentar fazer o tratamento conservador expulsivo. Dá alguns medicamentos, acompanha de perto esse paciente com exames de laboratório e exames de imagem, para ver se esse cálculo pode descer e eliminar o cálculo. Doutor, isso acontece com bastante frequência. Uhum. E a pessoa pode perder o órgão por causa das pedras? A cada 3 semanas que esse órgão está obstruído, começa a haver lesão renal. Então, sim, o paciente, se ele começa a ficar com muito tempo com esse cálculo obstruído o rim, ele começa a perder função renal. Mas, mais uma vez, uma excelente pergunta. Eu tenho que deixar bem claro que o grande problema é a infecção. Eu costumo explicar para meus pacientes que é como se fosse uma caixa d'água, sabe? Com a torneira fechada. A urina não passa, começa a ficar urina lá dentro, começa a crescer bactéria, o paciente pode fazer uma infecção e aí pode entrar em sepsis, uma infecção generalizada e ter um prognóstico mais complicado. Por isso que é sempre importante, teve uma dor, teve febre, procura o pronto-socorro o mais rápido possível. Certo, doutor. E tem alguma frequência maior em homens ou mulheres, ou é na mesma proporção? E um deles sofre mais com a doença, ou seja, com esse problema, principalmente essa parte de eliminação, para o homem é mais incômodo ou não é igual? A proporção é de 2 para 1, né? Mais comum nos homens, né? Mas de um tempo para cá, mais ou menos uns 10 anos, vem aumentando a incidência em mulheres, né? Principalmente por causa hábitos alimentares, vão se modificando, mas hoje ainda se dá mais no homem, o cálculo renal, dá mais no homem. Mas em relação aos sintomas, tem alguns estudos que falam que a mulher ela ela sente menos dor, mas assim, o que eu vejo no meu consultório pessoalmente é igual. Certo, o senhor mencionou agora há pouco a questão do cálcio. Isso me lembrou o seguinte, eu já ouvi pessoas dizerem que o leite pode provocar pedras nos rins. Isso é verdade? É mito? Não, isso é um mito, na verdade. O nosso corpo é um órgão muito inteligente. A gente tem que tomar nosso copo de leite tranquilamente, sem problema nenhum. O que acontece às vezes é que o paciente deixa de tomar o leite, o corpo entende que está faltando cálcio e começa a tirar esse cálcio do osso. E além do paciente começar a produzir cálculo, ele vai ter também osteoporose. Então não, leite, continua-se tomando leite normalmente. Certo, doutor, a dor, né, que a pessoa está com pedra nos rins, ela pode ser confundida com alguma outra? Qual que é a principal característica de que a pessoa pode diferenciá-la de algum outro problema de saúde? Sim, esses são diagnósticos diferenciais, né? Hoje, por exemplo, uma dor lombar que você tem, o principal diagnóstico diferencial é a lombalgia, né? É a dor na coluna. Mas pode ser desde uma infecção urinária, pode ser cálculo na vias biliares, uma colesteatopatia,
Se o cálculo estiver lá embaixo, perto, já no canalzinho, entrando na bexiga, pode ser diferenciar com apendicite. Por isso que, novamente, eu fico frisando nisso. Dores, procure o pronto-socorro, porque sim, a gente tem que afastar os outros diagnósticos. Certo. E essas dores, como elas vêm? Elas vêm agudas, elas vêm crônicas em alguns casos? Tem alguma diferença com relação, por exemplo, à região onde está esse cálculo ou não? Sim. Por exemplo, o cálculo está dentro do rim lá, quietinho, de repente ele passa para a via urinária, que a gente chama ureter ali, e ocorre uma obstrução. Então essa dor é uma dor aguda, o paciente está parado e de repente ele começa a ter uma dor intensa que na maioria das vezes leva ele ao pronto-socorro. O local onde ela para é exatamente onde o paciente começa a sentir dor. Então dá para diferenciar, por exemplo, o paciente está com uma dor nas costas, por exemplo, provavelmente o cálculo está lá em cima, lá perto do rim. O paciente começa a sentir dor do lado, ali, perto do umbigo, ali, perto da vesícula biliar. Provavelmente esse cálculo já está descendo, está lá no ureter médio, né? Entre o rim e a bexiga. Agora, quando ele já está perto da bexiga, essa dor já dá mais perto ali da fossa ilíaca direita, perto da região umbilical, um pouquinho mais para baixo. Por isso, como eu havia falado anteriormente, pode simular do lado direito uma apendicite. Certo, doutor. Falando um pouquinho mais só sobre a cirurgia, como que é a recuperação? É uma cirurgia considerada simples? A recuperação é tranquila desse paciente? Olha, eu costumo falar que nenhuma cirurgia é simples, né? Toda cirurgia envolve... tem critérios de indicação, critérios de contraindicação. A gente também tem que pesar esse custo-benefício, né? Mas a cirurgia, ela não tem corte. Na maioria das vezes ela fica pelo canalzinho mesmo, a gente entra pelo canal da urina, sobe até onde está esse cálculo e quebra esse cálculo com laser. Às vezes o cálculo está lá em cima obstruindo, a gente consegue chegar lá em cima também, quebra esse cálculo com laser. É uma cirurgia, eu costumo dizer que é a cirurgia que o urologista provavelmente mais faz, porque o volume é muito grande, né? Então, no geral, uma cirurgia que o paciente faz hoje, por exemplo, ele vai embora no mesmo dia ou no dia seguinte. Lógico, a gente tem que colocar se o paciente não tem infecção, se o paciente pós-operatório ainda continua com dor ou não continua com dor. Isso tudo a gente avalia por critério clínico, né? Mas, no geral, uma cirurgia bem tranquila. Tá explicado, doutor. Agora, o senhor já falou várias vezes a respeito do consumo de água, né? O quanto é importante, mas isso para prevenção, né? Durante as crises, não é indicado que o paciente corra lá no filtro e beba água, né? Exatamente, porque, vamos pensar aqui comigo, lembra da caixa d'água? Aí tá fechado lá embaixo e de repente você começa a tomar um monte de água, você vai sentir muita dor, né? O que eu oriento para meus pacientes é eles tomarem um copinho de água aí por hora, para essa água também ajudando a expulsão desse cálculo. Tá explicado. Existe uma faixa etária em que é mais comum acontecer o surgimento aí das pedras nos rins? Por exemplo, pode acontecer em crianças ou não? Pode acontecer em crianças. Em crianças é até interessante que vem mostrando trabalhos hoje que tem aumento no caso de cálculo em criança, principalmente no ureter, né? O que é bastante interessante é que em criança, a maioria das vezes, a gente não precisa operar. A gente faz um tratamento clínico, passa para a mãe, explicando tomar os remedinhos para dor, fazer o xixizinho, explica sintomas de alerta, como febre, ou piora da dor, ou até sangramento. Na maioria das vezes, a criança consegue expulsar o cálculo, né? É uma patologia de idade pessoal mais novo, né? Gira em torno de 30 a 40 anos de idade. Tá certo, doutor Rodrigo. Muito obrigado, viu, pelo seu tempo aqui com a gente. Informações importantíssimas a respeito desse problema, que é muito comum, né? E muita gente não sabe ali como lidar, não sabe nem identificar que tem. Até uma próxima oportunidade. Obrigado, gente. Obrigado pela oportunidade. Mais uma vez, aproveitando aqui para lembrar o Novembro Azul, pedir para o pessoal procurar seu urologista aí para fazer seus exames de rastreamento de próstata. Um abraço, até mais.